Meu nome é Jairo Galvão, seja bem-vindo a mais um Reciclando Ideias, Compartilhando Saberes, né, dentro do projeto de fortalecimento institucional das organizações de catadores e catadoras de recicláveis no estado do Piauí, em Teresina. Isso dentro do termo de fomento, né, da emenda parlamentar do deputado Merlon Solano. E hoje nós temos aqui como entrevistado o professor Marcelo Amorim, né, filósofo, educador ambiental, gerente do Centro de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Piauí. Né? Seja bem-vindo, professor Marcelo. Bom, Jair, para a gente é uma satisfação tremenda, né, estar aqui. Primeiro porque o processo da educação ambiental é exatamente utilizar todos os espaços possíveis para que a gente possa, então, difundir essa concepção e essa necessidade, né, da mudança de atitude para com a nossa relação com o meio ambiente, porque é fundamental. Está aí todos os exemplos mostrando, né, que mais do que nunca é necessário a gente pensar, de fato, atitudes que sejam ecologicamente corretas, né, conscientes da nossa responsabilidade futura. Então, para a gente é uma satisfação estar aqui. É isso. Pois é, uma das intenções, professor, dessa série de podcasts é exatamente os vários olhares, né, sobre o problema dos resíduos, especificamente. Né? E aí, dentro disso, a gente queria ver também, conversar um pouco e ver como a educação ambiental trata e vê esse problema dos resíduos. Bom, é hoje um dos problemas mais, né, significativos do ponto de vista da atuação do ser humano sobre a natureza, tendo em vista de que, primeiro, quem produz resíduo, né, é o ser humano, no ponto de vista da estrutura, do impacto, digamos assim, mais negativo. Né? Então, assim, o ser humano é que faz isso. E a gente tem, dentro desse processo histórico, né, um acréscimo, um impacto extremamente agressivo a partir aí da Revolução Industrial. Né? Se a gente vai observar todo o residual anterior, né, o impacto dele, né, praticamente era um impacto que não traria tanto prejuízo, tendo em vista que o processo de decomposição, né, ele já está dentro do próprio sistema, né, natural. E o que o ser humano produziu a partir do processo industrial é que tem gerado, de fato, as grandes dificuldades. Então, hoje, né, uma das questões que, de fato, envolve, está aí. Na verdade, hoje ainda é a grande contradição, inclusive, do próprio termo, né, desenvolvimento sustentável e tal, quando a gente tem na perspectiva de mundo, né, de um país desenvolvido, ou seja, um país economicamente forte, isso é medido a partir da capacidade de consumo daquela população. Né? E quando a gente comemora o Brasil chegar ao oitavo e podendo chegar à sexta economia do mundo, implica dizer que nós vamos ser o sexto, quinto maior poluidor e consumidor do mundo. Né? Então Exatamente, né? Você tem esse contraditório. E observar que as facilidades, né, do mundo moderno, né, a partir aí da Revolução Industrial, ela também gerou uma condição de vida que, por um lado, é satisfatória, porque a gente prolongou, né, a longevidade das pessoas e também por conta, né, do processo de melhoramento no que diz respeito à saúde humana. Né? Então, assim, a gente hoje também tem uma taxa de mortalidade infantil menor. Então, você vê o absurdo, quando eu digo o absurdo, no sentido da explosão populacional. Né? Se você pegar lá, até olha, quando você pega o surgimento da humanidade, né? Quando é que vai se formar o primeiro bilhão de pessoas? Em 1830. E 100 anos depois, 1930, se dobra. Olha o espaço de tempo para chegar até um bilhão, e em 100 anos você duplica aquilo. Então, 1930, a gente tem 2 bilhões. Aí, daí para cá, vai lá para 1975, mais 4 bilhões. Olha a intensidade. Hoje em dia, a cada 12 anos, você coloca mais 1 bilhão. Mais 1 bilhão, né? Agora, recentemente,
novembro de 2022, nós somamos 8 bilhões de pessoas. Toda essa crise climática, ambiental, aí você vem com a Agenda 2030, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, onde a grande maioria deles envolve a questão da pobreza, da fome, né, de como retirar essa parcela gigantesca da população global de uma miséria, né, e passar à condição de consumidor. E aí você tem, né? Se você vai imaginar a questão do resíduo produzido, imagina se esses 8 bilhões, né, tivesse um padrão de consumo e geração de resíduo no padrão americano. Então, cabe refletir sobre não teria o sistema mesmo, né, de produção e de consumo. E aí é onde entra, né, o fato da educação ambiental. A gente precisa pensar a educação ambiental de uma forma sistemática para que ela efetivamente traga essa mudança de atitude, né? Não sei se você se lembra, né, quando se iniciou a política dos R's, eram 3 R's, hoje são 6. 6 R's, né? Então precisa repensar, precisa recusar, precisa reutilizar. Então, assim, cada vez a gente percebe que a questão do resíduo sólido, né, ele se impõe, né, como um imperativo de necessidade de preocupação. Já há algum tempo, né? A gente veio no início dos anos 2000, uma sequência de conferências nacionais de meio ambiente, né, abordando diversos temas, até 2013 na quarta conferência. Então, assim, a última conferência nacional de meio ambiente aconteceu há 11 anos atrás. Só isso já é um absurdo. Né? E naquele tempo o tema foi exatamente resíduos sólidos. Isso. Né? E o que nós conseguimos avançar dentro da educação ambiental a partir daquela conferência? Pois é, aí a gente, né, se a gente vai pegar do ponto de vista do Brasil, nós tivemos um intervalo extremamente desastroso no Brasil, né, do ponto de vista da política, né, federal, né, no que diz respeito, principalmente do que estamos falando, da questão do ambiental. Né? A gente teve um espaço aí que foi, assim, digamos, degradante, né, de todas as políticas, porque se você está chamando a atenção para o fato de que, olha, a última conferência, que é de resíduos sólidos, onde já você vinha de uma política, né, que é a Lei 12.305, que era de 2010, então a implementação, né, teve todo esse fórum amplo de discussão, porque só aqui no estado do Piauí, você também participou, né, desse processo, a gente fez 11 conferências regionais, levando em consideração o território. Nós fizemos 11 naquele período. Quer dizer, fomos para nacional com um processo de discussão extremamente amplo, se você considerar. E aí você vê, logo em seguida, quer dizer, vem o que a gente chama mesmo do desastre político que nós tivemos de completamente nessa ruptura, né, o desmonte de toda uma estrutura, né, que via. Agora mesmo participando com o surgimento, né, da posse, então houve encontros nacionais, e o que se teve de depoimento? Né? O desmonte completo da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Então, se você pega, está aqui o documento, né? Eu fiz o cuidado de dar uma olhada nos procedimentos da conferência, e está aqui que a última atualização foi em agosto de 2015. Olha para mim. 9 anos atrás. 9 anos atrás. A última atualização do andamento das ações prioritárias, né, da conferência. A juventude não tinha nem rede social nesse tempo aí. Nem fala. E assim, discussões no campo da nossa área, que é educação ambiental, quer dizer, lá naquela conferência nós tivemos a oportunidade de fazer uma discussão que a gente achava que era acha que é extremamente importante, que é o fato da educação ambiental ser, de fato, trabalhada dentro do sistema de ensino de uma forma sistemática. A lei diz isso, transversal, multi-interdisciplinar, de forma permanente e contínua, e aí você tem uma lei, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, que é de 99, são 25 anos. Aí você procura essa implementação, não acontece nas escolas. Qual a dificuldade que os professores têm
em trabalhar o que preconiza a lei. Pois é. Uma delas é o objeto, foi boa a sua pergunta, porque uma delas é o objeto de uma moção que nós conseguimos passar na conferência de 2013, né? Está lá nos anais da conferência, uma moção que nós fizemos para que a educação ambiental ela fosse, né, uma disciplina obrigatória na formação dos profissionais, e não só das licenciaturas, mas de todos os profissionais, porque todos os absurdos que a gente encontra também em outras, né, áreas profissionais que desconhecem qualquer perspectiva, não é nem desconhecem, né, porque na educação ambiental a gente não trabalha essa história de eu não sei que estou fazendo errado, sabe? Né? Todo mundo sabe que jogou o lixo no local inadequado, não vem com essa história. Agora, tanto é que a gente não usa esse termo de conscientização, a gente usa o termo de sensibilização, porque, de fato, alguns se ocupam disso, né? E outros não. O fato de jogar aquela garrafinha que você usou em 5 minutos ali ao lado, no terreno baldio, na margem de um rio, como é o caso que a gente fica olhando ali aquela Raul Lopes, todo mundo vai atrás de buscar a saúde, mas esquece de um principal, né? Que essa saúde está dentro de um sistema. E se o sistema não tem saúde, então você termina. Então, aquela garrafinha que você só usou 5 minutos, talvez até menos, tu joga lá às margens do rio e ela vai levar pelo menos 100 anos para se decompor. E aí tem um outro problema que é o processo da decomposição, que é o microplástico que vai se e por aí tem toda uma cadeia de ações prejudiciais por um simples ato, né, da falta de sensibilidade. Então, assim, o que é que a gente vê nessa dificuldade que você colocou aí em relação à educação ambiental? É o fato de que os profissionais, principalmente da área da educação, eles saem, salvo as exceções de curso, que é o caso de geografia, que é o caso de biologia, né? Mas as outras áreas têm dificuldade dessa aplicação da educação ambiental dentro da sua grade curricular específica de cada série. Inclusive entendendo que isso é papel do professor de geografia. Aí é onde entra. Eu sou da isso aí é história, eu não tenho nada com isso, lá se vem vocês querer que eu pare o meu conteúdo, e não é. Então, é essa dificuldade, né? Na formação, em observar, eu sempre coloco, já, o fato de que o conhecimento é como o óculos, né? Para que a gente usa o óculos? Para enxergar melhor, né? Então, os conhecimentos que eu vou ter da matemática é para enxergar melhor a realidade que me envolve, da história para enxergar melhor. Então, é preciso observar, através desses conhecimentos, essa variável ambiental. E essa formação você não encontra na academia. Porque a lei vai dizer o seguinte, olha o absurdo. Lá no artigo 10 da lei 9795 de 99 diz: quando no ensino superior, quando se fizer necessário, olha o absurdo. Quando se fizer necessário, é facultado à instituição de ensino superior, né, adotar a disciplina Educação Ambiental para formação. Olha o absurdo. Quando se fizer necessário, quem é que vai dizer isso? Porque está mais do que claro a necessidade. Então, daí, a gente fez essa moção na época exatamente para alterar esse, que é o parágrafo 2 do artigo 10, né, e tornar obrigatório na formação, nas graduações e nas pós-graduações, para que, de fato, esse profissional consiga aplicar a educação ambiental dentro da sua estrutura profissional, dentro do exercício da sua profissão, seja de professor como também das demais, né? Então, aí você vê, quer dizer, é uma discussão que não se faz, e aí por conta dessa discussão que não se faz a nível de formação, a gente, infelizmente, ainda encontra gente querendo defender uma disciplina no ensino básico, que aí entra o que você disse. E quem é que vai trabalhar essa disciplina? Joga lá para o professor de geografia, joga lá para o professor de biologia. E essa discussão não é feita sob a perspectiva transversal. E nem de sistema. E nem de sistema. E aí,
eu entendo que é entendendo essa dificuldade que os professores têm a partir de uma formação que eles não têm, é que programas como o Ecoeducação, por exemplo, que envolve aí a SEDUC, SEMAR, no esforço, né, de preparar os gestores e professores das escolas do Estado para que, de fato, implementem programas que tenham pé e cabeça, né, que tenham sentido dentro da escola, que seja permanente, né, que esteja alinhado, por exemplo, às questões climáticas, que as escolas hoje, pelos esses 2 meses, deveriam, esse bimestre, deveria tratar sobre queimadas, né? Está o mundo todo pegando fogo. E ainda, no nosso caso aqui do Nordeste, ainda mais. Lembrando o dia 21 como se fosse o dia da árvore. O dia da árvore para a nossa região, porque ela é o dia da árvore, mas não para nós. Como é que está o Ecoeducação hoje, em que pé está e quais as perspectivas para o ano que vem? Olha, a gente está numa expectativa bastante entusiasmada, assim, né, do ponto de vista de que agora, né, se conseguiu fazer primeiro, a nível do Piauí, né, nós conseguimos fazer uma atualização da Política Estadual de Educação Ambiental, né, que era a Lei 6565, lá de 2014, e agora, no ano passado, em 2023, né, o governador Rafael Fontana, ele sancionou a reformulação da lei. E aí, Jairo, é exatamente na lei que nós conseguimos amarrar alguns pontos que estavam completamente abertos, né? Que é essa sinergia que você se referiu agora entre a SEMAI e a SEDUC como órgãos gestores no Estado da política de educação ambiental. Você tem a nível federal o MEC, né, e o MMA, e a nível estaduais, obviamente, seria a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação como órgão gestor da política estadual. Mas está lá, estava na lei, mas de uma forma completamente aberta. Então, agora não, nós amarramos, como também amarramos dentro da lei, um outro elemento, né, que é um coletivo, que é a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, como sendo uma comissão responsável pelo acompanhamento da execução da política estadual de educação ambiental. Então, nós amarramos a sinergia e amarramos um coletivo que tem a participação da sociedade como fiscalizador da execução dessa política. Então, isso aí já foi um ponto positivo. Aí você se referiu ao projeto Ecoeducação. Então, essa sinergia, né, a partir do que a lei determina, então se sentou as duas secretarias e desenvolvemos o programa Ecoeducação. Né? Em que perspectiva? De sistematizar, né, essa efetividade da educação ambiental na estrutura curricular das escolas públicas do Estado inicialmente, porque depois dessa experiência a ideia é que isso seja, né, replicado para as escolas municipais, para as escolas particulares, porque nós não estamos falando de um programa restrito ao governo, nós estamos falando de um programa que quer executar a implementação da lei. E a lei, ela é para a sociedade, ela não é para um segmento só. Então, o Ecoeducação está desenvolvendo um plano de trabalho, Jário, por que a gente acredita nele? Porque o primeiro passo foi a gente oficializar isso, né? Então, isso está oficializado através da portaria. O segundo passo, um plano de trabalho, para que tenha etapas. Por que eu estou colocando isso? Porque você acompanha a educação ambiental há bastante tempo, então você sabe que a maior parte das ações, elas se resumem a eventos. Eu sempre digo, se é vento, o vento passa. E o que fica depois que o vento... Pois é, então assim, aí qual é a ideia? É que isso entre definitivamente no planejamento pedagógico de cada série, né? Nessa comunicação entre os diversos conhecimentos para que nos ajude a compreender melhor a ação que nós temos que ter de forma consciente, responsável, cidadã, no que diz respeito ao meio ambiente, né? Porque estão aí mais do que, né, demonstrado as dificuldades que a gente está. Então, em relação à ecoeducação, por exemplo, agora, nós estamos numa etapa importante que nunca aconteceu na história da educação, nem aqui no Piauí, nem em lugar nenhum. Né? Nós estamos fazendo um trabalho de, primeiro, né, a Secretaria de Educação ela tem um fluxo, né, em que
você tem a estrutura da secretaria, tem as gerências regionais de ensino e as escolas. Então, nada chega na escola se não tenha passado primeiro pela gerência. Então, qual foi a nossa perspectiva? Vamos trabalhar com a gerência. Pronto, trabalhamos com a gerência. Agora nós estamos trabalhando com os coordenadores de ensino de cada escola, de maneira que vai se constituir um plano de educação ambiental para cada uma das 21 gerências regionais de ensino do estado do Piauí. Por quê? Porque, Jairo, você está lá na região de Corrente, né? A realidade de Corrente, o ecossistema, o bioma, é claro que é diferente lá da planície litorânea. Então, se aquela regional está lá no meio da Caatinga, ou está lá na região dos Cocais, ou está na região da planície litorânea, ou no Cerrado, ela tem que pensar o ambiente, o meio ambiente, aquelas escolas que fazem parte daquela regional, tem que pensar o meio ambiente a partir do seu lugar de vida, não é? Do seu lugar de experiência, do seu lugar de residência. Então, a estrutura dos planos, elas vão ter que ter o perfil da área, né, do ponto de vista socioambiental. Então, isso é um passo que a gente acredita que dê mais consistência no planejamento e na perspectiva de que esse planejamento tenha efetivamente essa percepção ambiental, né? Então, assim, eu enxergo isso mais uma grande oportunidade da gente, de fato, fazer as coisas como devem ser, né? De revolucionar mesmo a educação nessa perspectiva ambiental. E trazendo para a nossa pauta, que é os resíduos, né, os resíduos sólidos, eu vejo assim, um ambiente favorável para essas escolas, principalmente no interior do estado, nos municípios do interior do estado, para direcionar essa mudança de atitude, né, dentro da sua comunidade, sendo a referência na gestão de resíduos. Né? Eu acho que todas as escolas, assim como as empresas são obrigadas, elas têm que ter um plano de gerenciamento dos resíduos daquela escola. E esse plano de gerenciamento é um plano mesmo, o que vai ser segregado, quanto é que é produzido e para onde vai esse resíduo. Né? Quem dentro da comunidade nós vamos, além de educar, ajudar também. Ajudar. Né? E eu digo assim, sabe, Jairo, não é nem a questão só do ajudar, porque aí é onde eu vejo, nessa questão dos resíduos, é óbvio. Primeiro, a gente precisa efetivamente pensar o que efetivamente é necessário, porque eu sempre digo, quando a gente fala muito nas mudanças climáticas da capacidade adaptativa, aí eu fico me perguntando, a gente tem que se adaptar a esse modelo. Nós temos que nos adaptar a um modelo consumista que está mais do que provado, que tem uma geração de resíduos tremenda, não é? E que não há espaço no planeta, isso já está também, né, aí provado pela ciência, de que se a gente tivesse o padrão, se esses 8 bilhões de pessoas tivessem esse padrão de consumo americano, né, que gira em torno de 4 a 5 quilos, né, de residual, não tem, precisaria de quantos planetas, né? Dizem 4 a 5 planetas para poder você... Quer dizer, não cabe na cabeça. A gente precisa. Aí entra toda essa política, né, de resíduos sólidos, que a lei própria estabelece, né, a lei 12.305, né, lá de 2010, vai chamar a questão da educação ambiental na escola, a questão dessa qualificação e profissionalização do catador, porque a gente ainda olha o catador como aquele indivíduo ali, porque está lá naquela margem da sociedade, quer dizer, está naquela atividade porque não encontrou outra coisa para fazer. E não pode ser assim. Quer dizer, a gente tem uma cadeia, né, hoje, dentro da estrutura dos resíduos sólidos, que tem sim a necessidade da ocupação humana enquanto profissional, enquanto trabalhador, que precisa ser reconhecida e valorizada. Reconhecida, né? A prestação de serviço. Exatamente, quer dizer. Né? Então, isso é um passo. E a educação ambiental tem um papel importante nisso, né? Ao discutir a questão residual
nas escolas, chamar a atenção para o fato de que é necessário esse reconhecimento de profissionais que atuam, né, como profissionais, como trabalhador, né, para não ficar aquela ideia de que é alguém que está ali num serviço temporário, porque não é um... Pois é, temporário. Eu estou aqui porque enquanto eu não arranjo outra coisa. Não, né? Hoje é uma profissão que tem que ser, de fato, reconhecida como necessária dentro do quadro, né, profissional. Então, para isso, você tem que qualificar para isso, porque é necessário repensar a reutilização e, principalmente, o processo de reciclagem, né? Porque o processo de repensar as nossas atitudes, de recusar, é um processo mais lento, que é um processo educativo, né? Como é que quando chega a minha vez de ter as coisas eu não vou poder ter, né? Agora mesmo, nessas oficinas, nós encontramos um professor colocando isso. Não, olha, eu queria ser bilionário mesmo, não é entendendo? Então, quer dizer, dentro dessa concepção, a gente não consegue pensar, de fato, uma política que ela possa ser mais distributiva, né, democrática, que respeite as ocupações profissionais de cada área, né? Então, há sempre aquela ideia de uma profissionalização verticalizada, né? Eu sempre digo, a gente precisa pensar as profissões sob uma perspectiva horizontal, em que cada um tem um papel, né? Tem uma discussão que é mais filosófica, então a gente não vai entrar nela, que é a questão do ponto de vista salarial. É óbvio, né, que, por exemplo, né, a gente pode dizer assim, para o exercício de uma determinada profissão, eu preciso de um recurso, né, de formação continuada, que em outra profissão não é tão significativo essa necessidade. Então, por isso, é óbvio que a questão salarial ela possa até ser discutida do ponto de vista de uma... Não é o que eu chamo de desigualdade, é de uma especificidade, né? Agora, quando se fala da natureza humana, das necessidades humanas, elas são iguais. A minha necessidade tem que ser igual à sua. Não do ponto de vista assim, quando eu digo do consumo enquanto necessário, porque o que é necessário para mim num prato de comida não vai ser necessariamente igual a você, né? A quantidade de calorias que você precisa é diferente da minha. Mas então, comer todo mundo vai. Mas comer todo mundo precisa, não é? É isso, gente. Estivemos hoje aqui com o professor Marcelo Amorim, essa figura, gente boa. E aí, professor Marcelo, fica à vontade para se despedir, dar um recado para nossos ouvintes e telespectadores. Para a gente é uma satisfação, né, poder estar aqui. Eu fico muito feliz, né, em participar desse programa, porque é necessário, mais do que nunca, a gente difundir a ideia, né, a necessidade da consciência ambiental no sentido da cidadania, da gente compreender qual é o nosso papel como cidadão na contribuição de um futuro melhor para as gerações futuras. Eu fico sempre imaginando, Jário, assim, como eu vivenciei um ambiente quando eu era criança, né? Como os meus filhos, que agora também já estão adultos, estão vivenciando. E eu tenho uma neta de 5 anos. Eu digo, meu Deus, né? O que vai herdar do ponto de vista climático, do ponto de vista de um ambiente saudável, né? Se a gente não alterar as nossas atitudes, não compreender o papel de cada cidadão nessa perspectiva da conservação e da preservação ambiental. É isso. Então é isso, gente. Muito obrigado. Esse foi mais um Reciclando Ideias, Compartilhando Saberes, que compõe o projeto de valorização institucional das organizações de catadores e catadoras de recicláveis de Teresina e do Piauí, dentro do termo de fomento da emenda parlamentar do deputado Merlon Solano.